Um jovem é expulso do seu grupo de aventureiros e ainda por cima acaba perdendo a namorada. Por isso ele fica totalmente desiludido com a vida, até que encontra um grupo de desajustados em situação parecida com a dele. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Nigen Fushin, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos conhecendo a grande cidade do labirinto, onde diversos aventureiros iam para testarem as suas habilidades, e onde Nick vivia junto com o seu grupo e sua namorada Claudine. O líder da equipe de aventureiros da qual ele fazia parte era o seu pai adotivo Argus, por isso o rapaz julgava que sua vida estava indo bem. Contudo, Nick sofre com duas desilusões. A primeira é que ele é traído pelo pai adotivo e é expulso do seu grupo. A segunda é que Claudine termina com ele do nada. Aí o garoto fica arrasado, tão arrasado quanto eu quando vocês não deixam o like, por isso já sabem, né? De volta a Nick, ele senta próximo a uma fonte enquanto uma forte chuva cai, relembrando de uma conversa que teve com Argus, na qual o cara falava sobre um sujeito chamado Garoso, com quem Nick parecia ter tido um entreveiro. Ele também diz que Nick não pensava como um aventureiro, e os dois viam as coisas de forma completamente diferente, por isso eles não podiam continuar juntos. No presente, Agathe passa pelo rapaz e fica com pena dele, lhe entregando um guarda-chuva e um ingresso para assistir ao seu show, já que ela era uma idol no início da carreira. E inicialmente, Nick se mostra contrário à ideia, mas acaba indo no concerto e ficando encantado com Agathe. No dia seguinte, o rapaz vai até a guilda de aventureiros local em busca de uma nova equipe, mas percebe que não conseguiria confiar em ninguém depois do que aconteceu e vai beber em uma taverna. Lá, outras 3 pessoas aparecem demonstrando estarem no fundo do poço, assim como Nick, e eles acabam revelando que tinham sido traídos por pessoas em quem confiavam. Então, primeiro ficamos sabendo que Tiana, a feiticeira que controlava a magia de vento e da água, e a filha mais velha de uma poderosa família, havia sido traída pelo noivo, que acreditou nas mentiras que Lynn Delcote espalhou sobre ela. Além disso, o cara sentia bastante inveja de Tiana por conta dos poderes dela superarem os dele, e isso foi uma motivação a mais para ele terminar o noivado e ficar com Lynn. Solitária e sem rumo, Tiana então se afundou no mundo das apostas, até que ficou sem dinheiro e terminou naquela taverna. Já Zen, um ex-clérigo, foi expulso da ordem, após uma moça que era apaixonada por ele ficar com raiva pelo cara ter recusado seus flertes, e fingiu que ele a assediou. Daí em diante, Zen passou a viajar sem rumo, encontrando uma hospedaria onde ajudou a dona do lugar de muitas formas, se é que vocês me entendem. Lá, ele além de um carinho, recebeu dela alguns equipamentos, e o conselho para que ele fosse até a cidade do labirinto. Já a terceira pessoa era uma meia-dragão chamada Kiran, e ela apenas diz que alguém com quem ela se importava muito havia roubado algo especial dela. Então, eles afogam as mágoas na cachaça e despertam no dia seguinte no quarto de Tiana, sendo expulsos dali pela maga. No entanto, antes de irem embora, Nick os convida para formarem um grupo de aventureiros. Após isso, o grupo vai até a guilda se registrar, descobrindo que Kiran tinha sido a única sobrevivente de um grupo que partiu em uma missão de rank C. Por isso, decidem que o nome da equipe deles seria Sobreviventes. Mais tarde, o novo time está conversando sobre os 3 lemas que os motivariam. O primeiro era não interferir no hobby dos outros, o segundo era vigiar o dinheiro, e por último, volte vivo custe o que custar. Eles também debatem sobre o fato de cada um dos membros não confiar nos outros, mesmo querendo confiar, tudo por conta de suas experiências anteriores. E aí eles saem em sua primeira missão, que seria derrotar alguns slimes retirando uma espécie de cristal que estava em seu interior. Durante a caçada, Nick revela que tinha bastante conhecimento sobre os monstros, e Tiana acaba se empolgando demais, quase acertando um feitiço em Kiran, que fica ainda mais desconfiada. Depois de derrotarem o slime-chefe, Nick reúne o grupo e decide revelar a eles os seus pontos fortes e fracos, na intenção de conseguir conquistar um pouco da confiança dos demais. Ele diz que era muito bom com combates mano a mano, adagas e reconhecimento, mas não sabia nada sobre a magia ou a alquimia, nem era bom com armas pesadas. Em seguida, ele encoraja os demais a fazerem o mesmo, deixando claro que fazer aquilo seria a escolha deles. Aí Zen revela que era fraco de porrada, mas que seu ponto forte era curar os pequenos ferimentos. Já Tiana, que vinha tentando se desculpar com Kiran desde o incidente mais cedo, fala que era boa com magia de água e vento, podendo combinar as duas e criar uma magia de raio. Contudo, ela era fraca em combate corpo a corpo e em magia de fogo, justamente tudo que Kiran possuía. E ela revela isso justamente para mostrar a meio dragão que ela poderia derrotá-la se quisesse, demonstrando mais uma vez confiança nela, e tentando mostrar que o ataque de antes tinha sido apenas acidental. Mesmo assim, Kiran não fica totalmente confiante, e o grupo parte atrás de alguns goblins. Após derrotarem algumas das criaturas, Tiana usa uma magia de localização para perceber que um ogro estava por perto, surpreendendo os amigos por conta daquela técnica ser bastante poderosa. E usando a informação que ela coletou, o grupo arma uma estratégia para enfrentar a criatura. Kiran iria usar a sua intensa força para cortar a carne do ogro, enquanto os demais agiam como uma distração. E a moça dragão decide pôr de lado as suas diferenças com Tiana, confiando que a moça guardaria suas costas, e parte para o ataque, que é bem sucedido. E enquanto recolhe os chifres dos goblins, Nick acaba esbarrando em Kiran,
Kieran, fazendo cair uma medalha com o desenho de um cisne, que acaba se quebrando. Então voltamos no tempo para vermos que Kieran estava namorando o medalhão de cisne em uma barraquinha, e o vendedor tentou se aproveitar da inocência dela para fazê-la comprar a peça. Porém, Kalius, o líder do grupo de aventureiros do qual Kieran fazia parte, surge e desmascara o cara, levando o pingente como forma de compensação por não chamar os guardas para prendê-lo. E aí a meio dragão reflete que os seres da sua espécie vivem para seguir o herói que ia derrotar o deus demônio, mas como naquela época o mundo estava em paz, Kalius era um homem digno de se seguir. Um dia, ela e seu grupo saíram em uma missão para derrotar uma cobra gigantesca, e Kalius usa a ingenuidade da moça para usá-la como isca e abandoná-la ali. Só que ela é extremamente resistente, sobrevivendo àquilo e retornando para a hospedaria na qual estavam. Lá a moça descobre que Kalius tinha falado a todos que ela estava morta, além de ter roubado todos os pertences da mulher, fingindo que ia levar até a sua tribo. E Kieran fica desesperado ao saber disso, pois entre essas coisas estava a gema do Rei Dragão, que tinha sido um presente do líder de sua aldeia. Aí a moça passou a perseguir Kalius sem nunca encontrá-lo, até que conheceu o Fifth, o degustador solitário, e passou a segui-lo a fim de conhecer diversos pratos deliciosos. Contudo, uma hora o dinheiro dela se esgotou, e foi nessa noite que ela conheceu Nick e os demais. No presente, o rapaz tenta reparar o seu descuido ao procurar um novo pingente de cisne para repor o que quebrou, mas Kieran não demonstra ter ficado nem um pouco chateada por ele ter se quebrado. Ao contrário, ela se desfaz daquilo durante um jantar com os novos amigos, feliz por eles fazerem com que ela se sinta leve. É então que Vilma, a mestra da guilda, passa a eles uma nova missão: ir até o labirinto dos laços e recuperar a espada dos laços. Essa era uma espada lendária pela qual a mestre da guilda ofereceu muito dinheiro, por isso os jovens se apressam em ir atrás dela. Sem demora, eles chegam no labirinto dos laços e vemos que o local tinha corredores modernos, com luzes automáticas e câmeras espalhadas pelo lugar. Logo, os aventureiros encontram a espada lendária em uma grande sala, e a arma começa a falar com eles. Surpresos com aquilo, Nick e seus amigos percebem que a espada parecia quebrada, sem a lâmina. Aí eles ficam debatendo um tempo com a espada, que não queria ser vendida para os membros da guilda, pois tinha sido enganada há séculos por um deles, que prometeu encontrar um usuário digno para ela, mas terminou lhe prendendo ali. Ela também revela que não estava quebrada, e que ajudava apenas quem valoriza a justiça e a amizade, sendo uma arma psíquica nível anjo. E é nessa hora que um golem feito de nanotecnologia ataca o grupo, pois ele era o guardião da espada, e a arma pede para que Nick se equipe com ela momentaneamente, pois era o único jeito de vencer a criatura. A espada também pede que o rapaz se funda com Kieran para obter mais poder, mas algo sai errado, e o garoto acaba soterrado por diversos escombros. Então, Kieran começa a desenterrá-lo, e o garoto demonstra ainda sentir culpa por ter estragado o pingente dela. É aí que a moça dragão se abre, contando o que tinha acontecido com ela. Kieran também fala que tentou jogar o pingente fora várias vezes, mas nunca conseguiu. Assim que esse fato está esclarecido, os dois então conseguem fazer a fusão tipo Goku e o Vegeta, e destroem o Golem. Mais tarde, os aventureiros retornam até a guilda, e vendem uma espada falsa que tinham encontrado no labirinto, enquanto a verdadeira espada dos laços se transforma em Kisuna, a sua forma humana. Desse jeito, ela se disfarça, passando a ser a nova integrante do grupo dos sobreviventes. Um tempo depois, o grupo percebe que estava quase sem dinheiro, e que logo precisariam de outra aventura. Nessa hora, também vemos que Tiana tinha guardado com ela um isqueiro, que tinha sido presente de um dos professores da sua antiga escola. No outro dia, todos os membros do grupo sobreviventes acordam desejando que tudo pudesse voltar ao que era antes deles serem traídos, e mais tarde eles saem em missão, agora usando a telepatia para se comunicar, graças a Kisuna, e a espada acaba sendo um trunfo para eles, usando o truque do Naruto de criar clones e destruindo um monstrão com facilidade. Isso deixa os demais felizes por terem uma arma lendária do seu lado, e Nick revela estar um pouco cansado, mesmo que não tenha feito nada. É aí que Kisuna conta que estava pegando emprestada a energia e a mana do rapaz. Em seguida, revela que instalaram nele todas as habilidades do espadachim que a empunhou no passado, por isso tinha um hack de luta com espadas. Aí, tudo aquilo deixa as moças com fome, e elas vão almoçar no mesmo restaurante que Claudine tinha terminado com Nick, arrastando o rapaz para ir junto. Lá ele encontra a moça tentando passar a perna em um rapaz, e a desmascara, atraindo a ira tanto de Claudine quanto de Leon, um homem tigre, membro do grupo de aventureiros Tigres de Ferro. O cara chama Nick para um mano a mano num beco próximo, e o garoto aceita, mas aquilo era apenas uma armadilha para que Leon e Beck, um dos outros Tigres de Ferro, se juntassem contra ele. Por sorte, o reforço chega bem a tempo, na forma dos companheiros de Nick e de Vilma, que fala para eles resolverem as suas diferenças dentro das regras. Assim fica definido que eles iriam competir em algo chamado matemática com os punhos nus, onde um membro de cada grupo resolveria questões matemáticas e quem errasse receberia uma punição. Essa punição seria sofrida por outro membro que estivesse na arena de combate. No caso, seria Nick representando os sobreviventes, e Leon representando os Tigres de Ferro. Já responsável por resolver as questões matemáticas do lado dos heróis seria Kieran, ao passo que Claudine ficaria respondendo as questões para os vilões. E esse joguinho é bem parecido com aquele xadrez e boxing, onde os caras
caras jogam um pouco de xadrez e depois saem na porrada. Desse jeito, a menina dragão passa uma semana se preparando para o evento, enquanto os outros concluem que os rivais com certeza iriam trapacear de alguma forma. E é realmente isso que acontece, pois Claudine e Beck estão se comunicando através da gema do pensamento, e o cara fazia as contas em uma calculadora para que a loira superasse Kieran. E pessoal, só uma curiosidade aleatória. Tem um cara que foi participar desse chess boxing e trapaceou de uma maneira no mínimo inusitada. Ele pegou uma peça, se é que eu posso falar assim, e colocou dentro da cueca para receber um código Morse, e assim garantir que ia realizar as jogadas certas no xadrez. Mas voltando ao anime, Nick acaba levando vários golpes, mas a farsa é logo descoberta, e os Tigres de Ferro são levados presos por não cumprirem as regras. E aí vemos Leon sendo interrogado, ao mesmo tempo em que ele se recorda do grupo de Tigres de Prata, do qual seu irmão fazia parte. Essa equipe conseguiu juntar muita grana, mas o irmão de Leon acabou sendo finalizado por aqueles que diziam ser seus amigos, por isso ele não confiava em ninguém. E o guarda que estava interrogando o Tigre pressiona para saber o paradeiro de um grande tesouro que os Tigres de Prata tinham escondido. Nessa hora, Leon convoca a Espada da Destruição, a qual dá um up nas habilidades dele, o tornando um imenso tigre humanoide. É nesse momento que ficamos sabendo que essa espada tinha sido feita com uma tecnologia do passado, sendo que nos últimos séculos o mundo havia retrocedido muito do ponto de vista tecnológico. Então o Tigrão sai da prisão em busca de Nick, que tinha ido a um cassino com seus amigos. Ele logo chega ao local graças ao seu olfato super apurado, causando uma grande destruição no lugar, encurralando Tiana, que se recusava a entregar o paradeiro de Nick. Aí, quando o monstrão se prepara para dar um golpe final na mulher, o rapaz surge portando a espada dos laços, que imediatamente reconhece a rival de longa data. Assim, a espada da destruição dá ainda mais poder para Leon, o deixando fora do controle, enquanto que Nick se funde com Tiana dessa vez. Nisso, Leon, que estava consciente, mas não controlava o próprio corpo, percebe que fazer mal aos inocentes nunca foi o que ele queria, e começa a lutar contra o poder da espada. Contudo, ele não é forte o suficiente, e só consegue se libertar graças à fusão dos dois heróis. Dessa forma, ele termina preso novamente, e Nick vai visitá-lo, percebendo que no fundo, Leon não era tão ruim quanto parece. Um tempo depois, enquanto está correndo em um parque, Nick recebe a visita de Agathe, e ela começa a contar sobre a sua história. Antes ela era conhecida como Belle, e trabalhava no restaurante do seu namorado, o Donnie. Lá ela fazia um bico de cantora, mesmo que não tivesse ninguém para ouvir, até que um empresário chamado Joseph a descobriu, e fechou um contrato com ela e mais duas outras moças para formarem um trio. Aí Belle passou a se chamar Agathe, enquanto as outras duas passaram a se chamar Amber e Topaz, nomes esses referentes a pedras preciosas. Desse jeito, a moça começou a ganhar muito dinheiro, e Donnie vivia pedindo um troco emprestado para poder apostar. Um dia o cara levou até um cassino, justamente aquele onde Leon tinha atacado, e a moça ficou tão encantada pela paladina que derrotou o monstro tigre que criou uma música para ela. Um tempo depois, após Donnie se envolver em uma confusão por conta das apostas, Agathe resolve pôr um ponto final na relação dos dois. Ela conta com o apoio de Joseph e diz para o ex que iria assumir todas as dívidas do cara, mas que dali em diante era para ele fingir que não a conhecia mais. No dia seguinte, Kisuna mostra uma revista que contava a lenda do Stephen Man, um fantasma que sequestrava crianças na calada da noite. Quando a diretora da revista, Olivia Taylor, surge e deixa a espada bastante empolgada. Já quando o céu está escuro, Zen está andando atrás de Reina e a vê sendo atacada pelo Stephen Man, uma figura translúcida que quase não podia ser vista. E aí ele ajuda a moça a escapar junto com Kisuna e Nick, que aparecem do nada. Mais tarde, a garota conta que a sua mãe tinha tentado enfrentar o Stephen Man e parado no hospital por conta disso. Então o grupo de aventureiros resolve ir atrás desse mistério, mas para isso eles primeiro vão até a guilda de mercenários buscar informações sobre o Stephen Man. Contudo, a recepcionista se recusa a passar qualquer informação antes deles realizarem uma missão. Por isso eles pegam uma tarefa para ir atrás do bandido Haley Hard. Então o grupo termina em uma perigosa favela, onde o cara se escondia, topando com Nalgarva, um ex-padre assim como Zen, que fala sobre Hale estar infectado com a doença do demônio amarelo. Então ele pede aos jovens que possa fazer mais uma sessão de tratamento com o bandido, antes deles o levarem preso, para que ele tenha uma passagem tranquila caso fosse sentenciado à morte. De volta à guilda, vemos que um dos mercenários não acreditava que os sobreviventes conseguissem realizar a tarefa. Por isso ele tinha apostado uma grande quantia em dinheiro com Tiana, e com essa grana a apostadora paga bebidas para todos, enquanto o grupo consegue as informações que queriam. Eles ficam sabendo sobre uma estranha repórter que ficava entrevistando as crianças e dando doce para elas, concluindo que só podia se tratar de Olivia. E quando Nick vai confrontá-la, descobre que ela era a tal do Stephen Man. Na manhã seguinte, vemos que Zen ainda tinha pesadelos com o tempo em que passou na prisão, e o trauma dele era tão profundo que não podia ver garotas muito jovens que sentia medo. Assim, quando Reina pediu para ser sua pupila, o cara recusou, dizendo que ela tinha que esperar alguns anos para isso. Nesse dia também conhecemos Ada, a mãe de Reina, que é uma famosa aventureira que tinha sido de um grupo junto com Fifth, o que deixa Kieran bastante empolgado.
madrugada. Por conta disso, os sobreviventes pedem a ajuda dela para treinar, e em uma noite eles se deparam com o Stepping Man tentando fazer mais uma vítima e salvar a garotinha. É então que Kisuna conclui que o sujeito estava usando 3 tipos de magia: a magia de ataque, a magia de movimento e a magia de ilusão. Contudo, aquilo era impossível de se fazer, e Nick vai até a Leon saber da possibilidade do Stepping Man estar usando um artefato mágico. Assim ele descobre sobre a joia do Rei da Ilusão, da qual só se podia quebrar o feitiço caso soubesse o nome do usuário. Então Nick conclui que Olivia não era o Stepping Man, pois tinha usado o nome dela para falar com o encapuzado, e nada tinha acontecido. Após isso, os aventureiros se encontram com a repórter, que se junta à busca pelo vilão, mas antes eles param para checar o corpo de uma das vítimas do sequestrador, encontrando um fragmento da joia do Rei da Ilusão junto ao corpo. Ao desfazer o feitiço, o grupo descobre que a garota tinha a doença do demônio amarelo, e que tinha sido tratada antes de morrer. À noite, Nick se depara com o Stepping Man pulando pelos telhados e o enfrenta, demonstrando o resultado de seus treinamentos. Agora ele se equipava ao cara em velocidade, e após uma rápida luta, é revelado que o vilão era Nalgarva. Logo, ele e Nick acabam dentro de um galpão onde o resto dos sobreviventes encurrala o Stepping Man. Lá o cara confessa que sequestrava as crianças para usá-las como cobaias de experimentos, em busca de encontrar uma cura para a doença do demônio amarelo. Ele também conta que há tempos atrás a sua pequena filha havia morrido dessa doença, que era transmitida principalmente através de relações íntimas. Por isso, as pessoas começaram a falar da garota, ficando até mesmo felizes com a sua morte. Contudo, o que tinha acontecido era que a jovem tinha tentado ajudar uma pessoa infectada, e sem querer acabou em contato com o sangue do sujeito através de uma ferida. Desde então, o cara desenvolveu uma obsessão para encontrar a cura, não se importando com quantas crianças fossem finalizadas no processo. Nessa hora, Zen começa a dar uma lição de moral no cara, dizendo que ele estava fazendo várias famílias passarem pela mesma dor que ele sentiu por ter perdido a filha. Aí a conversa é interrompida por um cavaleiro de armadura, chamado Máscara Branca, que coloca todos no chão e fala que iria finalizar Nalgarva antes que ele falasse demais. Em seguida acabaria com os outros. É então que Olivia surge, demonstrando um grande poder, mas ela acaba presa em uma bolha que aumentava a gravidade. Só que isso era apenas uma distração, porque Zen e Nick se fundem para vencer o cavaleiro de armadura, que foge dali causando uma explosão. Nisso, Nalgarva fica preso nos escombros e revela que tinha a doença do demônio amarelo, e por isso pede para ser abandonado, e com muita relutância, Zen vai embora com os demais. Do lado de fora, Nick questiona quem na realidade era Olivia, pois ela tinha demonstrado muita força dentro do galpão. É aí que descobrimos que ela era uma forma humana da Espada da Guerra. Daí pulamos para um flashback de Nick ainda criança, chegando na cidade do labirinto com seus pais, quando os dois são assassinados por um bandido, e Argus surge salvando o menino. A partir daí, ele passa a ensinar ao garoto tudo sobre os monstros, e sobre como ser um aventureiro, até o fatídico dia no qual expulsou o garoto do seu grupo. No presente, o cara encontra a Agatha embaixo da sua janela pegando chuva, e o garoto a protege da água usando o mesmo guarda-chuva que ela tinha lhe dado. Já Zen, vemos que ela havia assumido o lugar de Nalgarva, e começou a atender os necessitados usando as suas técnicas de cura. Enquanto isso, Tiana passa o dia apostando, mas ela já não sentiu o mesmo prazer de antes ao apostar, logo ficando entediada. Em paralelo, Kiran fica se questionando se deveria ir atrás de Kalius e recuperar a gema do Rei Dragão, que era o orgulho de sua tribo, quando ela se encontra com os demais membros dos sobreviventes reunidos. Eles falam que agora Kiran não estava mais sozinha e que os amigos poderiam ir com ela atrás de Kalius, ao mesmo tempo em que Olivia fala sobre os rumores do renascimento do lendário deus demônio. Assim fica definido que o grupo recuperaria a gema roubada de Kiran e acabaria com a ameaça do deus demônio. E encerramos a temporada vendo uma conversa entre as duas espadas lendárias, onde Kisuna questiona Olivia o que ela achava dos mortais, e ela demonstra bastante confiança nelas. Fala galera, qual dos protagonistas você mais gostou? Me contem nos comentários. E se você tivesse um enorme talento como pianista, mas por conta de traumas do passado tivesse abandonado o seu dom, o que você faria? Quer saber se ele vai recuperar a sua paixão pela música? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.